Foco total na Copa do Brasil. Após derrota para o Grêmio, o Vasco volta ao Rio de Janeiro, focando em 2 sessões de treino para enfrentar o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira. Vamos falar também sobre desfalques. O Vasco ganhou 2 desfalques para o jogo do próximo sábado contra o Bragantino e Maicon sentiu um desconforto no jogo contra o Grêmio. Isso e muito mais a partir de agora no nosso giro de notícias do Comenta Léo. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, ontem foi um jogo atípico. Eu não me canso de falar que o Vasco poderia ter sido um pouco mais enérgico em relação ao campo de ontem. Não pode aceitar jogar no campo naquelas condições. Aceitou jogar? Aí, dentro de campo, o Grêmio foi melhor que o Vasco. Se adaptou melhor ao campo de Chapecó. Mas o Vasco precisa ser muito mais forte dentro dos bastidores. Não pode aceitar jogar num campo daquele. Com todo respeito à galera da Arena Condá, a galera de Chapecó, mas o campo não estava em condições que permitisse o bom futebol ser realizado. E aí, o Vasco não conseguiu jogar bola, não conseguiu render, campo extremamente encharcado, juiz parando o jogo o tempo todo, faltinha besta. A gente perdeu 2 jogadores em faltas que os jogadores do Grêmio também fizeram e não receberam cartão amarelo, como o Matheus Carvalho, que está fora do jogo contra a equipe do Bragantino pelo 3º cartão amarelo. Perdemos também o Paulo Henrique, que não joga contra o Bragantino também pelo 3º cartão amarelo. E aí o Vasco ganha 2 desfalques importantes para essa partida. Para o jogo contra o Atlético Goianiense, os 2 estarão aptos, até porque a suspensão é para o Campeonato Brasileiro e não para o Copa do Brasil, que é o jogo que a gente vai ter nesta quarta-feira. Para esse jogo da quarta-feira, Adson deve voltar. O Rafael Paiva falou muito bem, falou que o jogador foi poupado por um desconforto e deve voltar ao time do Vasco. O Maicon saiu sentindo dores. Na verdade, desconforto na posterior. Inclusive falou com o Rafael Paiva tira o Maicon do jogo. O Rafael Paiva, inclusive, falou isso em entrevista coletiva. E tá fora, ainda não sabe se vai estar fora, né? Eu falei tá fora. Mas ainda não sabe, mas será avaliado para saber se ele terá condições de enfrentar a equipe do Atlético Goianiense nesta quarta-feira no Antônio Ascioli. O Vasco já voltou ao Rio de Janeiro, treina regenerativo hoje, amanhã tem treinamento e aí na quarta-feira o Vasco já está jogando, né? Estará jogando. O Vasco treina nesta terça e já viaja para enfrentar o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, ingressos a R$300. É isso mesmo que você está ouvindo. R$300 inteira, 150 metros. Problema, viu, meu irmão? Problema. E aí, o Rafael Paiva vai ter a missão de montar mais uma vez o time do Vasco com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, ontem, sendo bem claro, não dá para esperar muito. Naquele campo ali, esperar que o Coutinho fosse brilhante é surreal. É o que eu falei aqui agora há pouco. Não vou criticar ninguém nesse jogo, porque é situação adversa. Ah, Léo, mas foi para os 2 clubes. Mas não dá. Teve jogador do Grêmio também que errou. O Soteldo foi o único que sobrou, vamos dizer assim. Mas, enfim, o Vasco teve um jogo que não dá para você falar, o Coutinho é ruim. Quem tá falando isso é hater ou é torcedor do rival que gosta somente de tirar onda. Quando o Arrascaeta jogou lá naquela chuva que teve lá no jogo contra o Juventude, ninguém falou nada. Mas, enfim, o nosso querido Rafael Paiva deve ter a volta de Adson, que foi poupado para não ter lesão, né? E deve voltar para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. E o Vasco deve ter aí, muito provavelmente, Felipe Coutinho mais uma vez no time. Emerson Rodrigues deve sair da equipe, até porque o Adson está voltando. O restante da escalação deve ser aquele mesmo time que vinha jogando, com o Felipe Coutinho sendo a opção como meio de campo. Como a gente já tinha falado, o Felipe Coutinho tinha condições de jogar 45 minutos. Jogou os 45 minutos, os outros 45 minutos foi o Payet, que também voltou muito bem. E a expectativa do Vasco é que o Felipe Coutinho tenha uma minutagem um pouco mais alta contra a equipe do Atlético Goianiense. Óbvio, dosando, porque a gente vai ter 4 jogos em um espaço tão curto aí de 8 dias. Então, vai ser sempre dosado aí
a entrada de Felipe Coutinho, que para mim não tenho muito o que dizer. Deu um chute no gol, tentou ser útil naquele campo, mas não dá para se avaliar um jogo num campo encharcado, num campo alagado, num campo cheio de lama. Mas tentou o que pôde, aí o Felipe Coutinho jogou os 45 minutos. Sobre transmissão do jogo, segundo a tabela da CBF, esse jogo terá transmissão da Globo, do Premiere, do Sport TV e também do Amazon Prime. O jogo acontece às 9h30 da noite. E é isso. Ver como é que vão se comportar os jogadores, ver a situação do Maicon. Vasco treinou hoje, regenerativo para quem jogou. Quem não jogou ou ficou no Rio de Janeiro teve treinamento tático. E amanhã o Rafael Paiva define aí quem será e quem vai viajar e também a equipe titular para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Até a próxima. E valeu. Tamo junto.